Olá pessoal! Oi pessoal, tudo bom? Nós decidimos estar gravando, se for da vontade de Deus, uma série de devocionais para que a gente em família possa estar lendo a palavra de Deus, glorificando o nome dele. Esse é o primeiro vídeo e eu quero começar fazendo uma oração. Senhor Deus, Tu és poderoso, Pai, Tu és santo, Tu és misericordioso, meu Deus, porque nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores, ó Deus. Todos os dias estamos pecando, Senhor, todos os dias fazemos promessas de melhoras, ó Pai, e que muitas vezes não são cumpridas. Mas mesmo assim o Senhor não desiste de nós, ó Deus. E nós só podemos agradecer, ó Pai. Só podemos te dar graças, meu Senhor. Porque somos seres tão finitos, ó Deus. Somos carne que envelhece, apodrece. E um dia nada mais do que temos existirá, ó Deus. E a nossa esperança vem de Ti. Somos gratos a Ti pelo sacrifício de Jesus Cristo que nos lavou e nos deu a esperança de uma nova vida, Senhor. Muito obrigada, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, meu Senhor. Que o Senhor fale a cada um de nós, ó Deus. Que essa palavra que é rica, a Bíblia, é a revelação do Senhor, realmente toque o nosso coração e somente o que vier de Ti que seja retido, meu Pai. E o que vier de nós, homens, que seja esquecido, meu Pai. Recebe, Senhor, esse momento de louvor, leitura e adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Você pode ler pra gente, Rafael? Hebreus 5, de 7 a 9? Ok. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Dá para perceber nesse início que esse texto vai se falar sobre Jesus. E ele vem trazendo emoções, sentimentos de Jesus antes da sua morte de cruz. E o que a Bíblia nos ensina e que o próprio Jesus disse é que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. E daí a gente já pode tirar a conclusão de que não existe intermediário entre nós e Deus. Senão Jesus Cristo. Somente a Ele. Por isso a nossa oração termina em nome de Jesus, né? Então a gente percebe que antes de Jesus morrer, já existia um propósito para Ele ter vindo a esse mundo, né? E a minha pergunta aqui para a gente estar refletindo é: qual era esse propósito? Jesus, ele nasceu, né, viveu uma vida santa, morreu, depois ressuscitou, tudo para nossa salvação. Esse propósito era fácil? Né? O que você tem a dizer? Então a gente consegue entender que esse propósito da morte não foi fácil. E o versículo 7, ele vem trazendo exatamente isso, mostrando os sentimentos de Jesus. No versículo 7, se você parar para ler de novo, você vai ver que está escrito que houve um forte clamor de Jesus, que foram derramadas lágrimas por Jesus e que ele fez orações e súplicas, porque ele sabia o que estava por vir. Uma morte dolorosa, uma morte de grande humilhação. Mas ele sabia que ele precisava passar por isso
e que isso era plano de Deus. Mas houve sofrimento. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Algo difícil de entender, mas esses versículos nos revelam a natureza humana, em que ele chorava, em que ele suplicava e que ele se entristecia. E aí, Rafael, eu fico refletindo. A súplica, a oração, o clamor de Jesus foi para quem? Para Deus Pai. Para Deus Pai. Isso a gente vê no versículo 7. Lá no finalzinho, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Quem é que poderia livrar Jesus da morte? Somente Deus. Então, toda a súplica dele foi para quem? Para Deus. Para Deus. E aí eu me questiono, quantas pessoas, fazem súplicas para estátuas feitas por mão humana, usam de amuletos como proteção, usam de simpatias para melhorar, colocando tudo isso acima do Deus poderoso. Deus santo, 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 ele é que pode todas as coisas. E Jesus orou exatamente para ele, aquele a quem podia livrá-lo da morte. Deus, que está acima de todas essas outras coisas. E aí, mais coisa que a gente tem para extrair desse versículo é o seguinte: Rafael, Deus ouviu a oração de Jesus? Ouviu, mas... Sim, a sua resposta é sim. Sim. Mas muitas pessoas leriam esse texto e diriam, não, Deus não ouviu Jesus. Porque Jesus clamava por um livramento, porque ele sabia que ele ia passar por um grande sofrimento. Mas ele passou por esse sofrimento, mesmo tendo clamado. Então muitos diriam, não, Deus não ouviu, porque Jesus morreu. Mas a Bíblia revela a nós, e cada vez mais a gente vai tendo esse entendimento, em que sim, Deus ouviu Jesus, sim, mas Deus fez conforme a vontade dele, porque era preciso esse sacrifício. E no versículo 8 fala assim: embora sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí o meu questionamento é: Jesus, sendo filho, que diz lá no versículo 8, ele tendo sido contrariado pelo seu pai, ele se queixou? Não. Ele se revoltou? Não. Não. Pelo contrário, o versículo 8 diz que ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Então, pelo contrário, o sofrimento em que Deus planejou para a vida dele o ensinou a ser obediente a Deus, a entender que a vontade de Deus ela é a melhor para a nossa vida. A aplicação que a gente pode fazer, vamos pensar junto. Tudo que eu quero para a minha vida é o melhor para mim? Não necessariamente. Não necessariamente. Deus, ele tem que se submeter sempre aos meus planos e às minhas vontades? Não. E aí a gente chega no ponto principal, em que a gente vê que as pessoas deixaram de servir a Deus e, pelo contrário, elas querem que Deus sirva a elas. Como se Deus fosse um mordomo, um segurança, um garçom, em que o que nós quisermos, ele tem que nos dar. E aí eu vejo que muitas vezes isso nos leva à revolta, ao não querer buscar mais a Deus, ao Senhor, porque nós ainda não aprendemos que a vontade dele é melhor para a nossa vida. E aí, qual foi a vontade de Deus para Jesus? Versículo 9 fala disso. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
A palavra de Deus é muito forte e ela fala profundamente na nossa vida, né? E aqui fica claro que a vontade de Deus era que Jesus morresse. Ele tinha que passar por essa morte. Mas como que Deus fez a vontade de Jesus? Porque ele não ficou morto. Ele não foi derrotado através da morte. Mas ele ressuscitou. E essa ressurreição de Jesus mostra que Deus ouviu ao clamor dele e naquele momento ele estava mostrando: meu filho, você não está derrotado, você não está morto, mas você vive e viverá para todo sempre. Então a gente entende que pelo sofrimento de Jesus, que ele precisou passar, nós fomos salvos. Porque a cruz era nossa. Os pecados são nossos. Jesus era santo. Ele não pecava. Caso contrário, se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus e falasse: ok, meu filho, pode sair daí. Você nem vai para a cruz, nem vai para nada. O sofrimento que Jesus sofreu ia ser nosso. Cada um de nós íamos ter que passar pela cruz. E será que nós suportaríamos tamanho sofrimento, tamanho humilhação? Não. Por isso que eu queria que a gente abrisse a Bíblia no último texto, e a importância da morte dele está lá em Isaías 53, versos de 6 a 7. Como você leu primeiro, eu vou ler agora. Isaías 53, 6 e 7. Falando sobre a morte de Jesus e sobre nós que estávamos distantes de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Quer continuar? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso é obediência. Nós estávamos como ovelhas sem pastor, e hoje em dia ainda existem muitas pessoas assim, em que estão buscando a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Estão sem um cuidado, um pastor que o direcione. E nós éramos assim. Mas Jesus, por obediência, ele foi para a cruz, sofreu humilhação e tudo calado. Sem reclamar, sem resmungar. Quantas vezes a gente passa por sofrimento e a gente resmunga e a gente questiona o Senhor. O resumo da nossa devocional é: obedecer a Deus é a melhor coisa para o ser humano. Para ser obediente, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Ele e que a vontade dele seja feita, porque é a melhor na nossa vida. Louve a Deus conosco com esse cântico que valoriza o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Sobre si as nossas maldições,
sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus conosco, Deus Emanuel. Jesus, Santo, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe adoração, Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Amém. Que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que Deus te abençoe e que você seja abençoado através da palavra que o Senhor